E aí, beleza? Aqui é o canal Nerd no Direito, eu sou o Nerd no Direito e hoje nós vamos falar sobre Cavaleiro dos Zodíacos do Netflix. E aí, você já assistiu? O que você achou? Eu vou dar minha opinião aqui então, e também você pode aí nos comentários já deixar sua opinião, o que você achou desse anime. Será que é bom? Será que é ruim? O que tem de positivo? O que tem de negativo? A gente vai discutir isso agora nesse vídeo. Antes de a gente começar esse vídeo, eu só quero avisar que vai ter spoilers aqui. Então se você não viu, se você se irrita aí com spoilers, vai ver primeiro a animação no Netflix para depois vir aqui e saber a opinião e também comentar aqui com a gente, beleza? Antes de a gente começar também, vamos aí destacar a importância de Cavaleiro do Zodíaco para o anime no Brasil. Cavaleiro do Zodíaco estreou em 1994 na Rede Manchete e foi um verdadeiro sucesso na época aí. E foi, digamos, o precursor de todo esse movimento otaku que teve depois, porque foi a partir dali que o pessoal começou a se interessar por animes, o pessoal começou a buscar também quem eram os dubladores de Cavaleiro do Zodíaco, foi dali que a dublagem brasileira também teve o maior destaque. E agora, 25 anos depois da estreia de Cavaleiro do Zodíaco original, estrear aí na Rede Manchete, nós temos um anime, uma animação na verdade do Netflix. E aí, será que ficou boa? Será que não ficou? Essa animação é um remake, né, do original. O original é, se eu não me engano, é de 1986, a animação é bem antigo então. E ele fez primeiro sucesso lá na França, depois foi para a Espanha e veio para o Brasil, foi dublado no Brasil, inclusive tem na dublagem original, tem diversos erros de dublagem, se você verificar aí na internet você vai achar coisas assim bem engraçadas. Então eu quero começar com os pontos positivos do Netflix aí, o que eles acertaram na minha opinião. Primeiro, a dublagem é sensacional, eu gostei muito da dublagem, acho que foi do estúdio Vox Mundi Audiovisual. E, a dublagem ficou sensacional, chamaram todos os dubladores, praticamente todo mundo que estava vivo, né, digamos assim, para dublar os personagens originais da saga lá de 1994, os mesmos dubladores, tirando exceção de alguns aí que faleceram. E também aí com o retorno do Marcelo Campos, que dublava na primeira versão o Mu de Ares. E depois ali na saga de Hades foi outro que dublou, inclusive jogos de videogames também, é outra pessoa que dubla, que eu não me recordo agora o nome do dublador. A dublagem, como eu falei, é um ponto alto dessa animação. Tem aí algumas gírias, alguns memes de referência, mas não ficou nada exagerado com Dragon Ball Super, que a galera se irritou um pouquinho com a dublagem, que fazia muitos memes direto. E nesse ficou uma coisa meio sutil, quem conhece o meme vai identificar, quem não conhece vai aí passar despercebido, digamos assim. Outra coisa também interessante é que tem referências inclusive a Naruto, aí a gente tem uma referência ao Itachi, quando o mestre do Ikki fala pra ele que falta ódio, então ali, se você for ver na versão em inglês é diferente o diálogo do que ficou em português, e ficou legal ali, ficou uma referência interessante. Como eu disse, eu não sou um crítico de cinema, né? Eu sou só um fã aí, falando. Eu vi a maioria dos Cavaleiros Zodíacos que teve nesse tempo todo, tanto a série original. Não peguei a época da Manchete, esse hype todo que teve, eu não sei onde é que eu tava, em que planeta eu tava, se era nascido, se não era. Mas eu não peguei isso, eu fui ver muito tempo depois, acho que eu fui ver um pouco antes aí de eu entrar pra faculdade, que eu vi Cavaleiro do Zodíaco. Outro ponto positivo aí também que eu achei foi a adaptação dos personagens. Eles parecem mais jovens realmente, porque na versão original do Cavaleiro do Zodíaco, os personagens, apesar de terem aí 13, 14, 15 anos, eles pareciam mais velhos do que a idade que era a idade deles verdadeira. Outro ponto positivo também foi a atualização da série em relação ao tempo atual, né? Tipo, nesse Cavaleiro do Zodíaco a gente tem pessoas ali que tem smartphone, tem vídeos que são compartilhados na internet, então tem aí uma atualização do Cavaleiro do Zodíaco, não é igual como era na versão lá de 1986.
a gente vê aí essa atualização que ficou bem interessante. Ficou boa adaptação aí, o Seiya virou um skatista agora, mas não é nada que tenha prejudicado. Então vamos começar agora mesmo a falar sobre a animação em si. Primeiro de tudo, eu procurei aí assistir e tentar esquecer um pouquinho o Cavaleiro do Zodíaco clássico para poder aceitar esse Cavaleiro do Zodíaco do Netflix. O primeiro episódio, eu confesso aí que eu gostei do primeiro episódio, achei bom, achei interessante algumas coisas ali que aconteceram, como por exemplo ali quando o Ayora de Leão ele aparece e ele derruba lá o helicóptero, inclusive isso está no trailer, você viu aí, não é bem um spoiler. Então aí uma parte do episódio me lembrou a saga do episódio G, uma coisa assim, não lembro se exatamente esse o nome, mas é um mangá que se passa aí contando uma história antes da história do Cavaleiro do Zodíaco clássico, em que é focada nos Cavaleiros de Ouro. E aí um dos Cavaleiros de Ouro ele tem uma parte lá que ele invade um local que tem uma coisa lá de vazamento nuclear, uma coisa assim, eu não lembro bem agora, mas ele consegue controlar aquilo, então é uma interação mais próxima aí do que seria um cavaleiro contra, digamos, o que existe de arma científica. E nesse episódio o Ayora derruba aí o helicóptero com os raios lá e tal, ficou legal, isso me lembrou um pouco a saga G, por conta dessa questão do cavaleiro contra a tecnologia. A história, claro, se diferencia em alguns pontos em relação à história do clássico. Ela é adaptada à atualidade. O grande inimigo não é exatamente, não aparece já alguma coisa ali do santuário. Claro que a história aí foi adaptada para a versão americana, então é um pouco diferente do que era a animação clássica, o anime clássico, principalmente em relação aí a questão dos inimigos, por exemplo, que agora o Mitsumasa Kido ele tem um amigo dele que era amigo dele na juventude e que ele fica contra aí a Athena e tal, e o Ikki também acaba, digamos aí, trabalhando em favor desse cara, porque tem uma profecia de que a Athena é que vai destruir a Terra. E aí agora a gente passa a falar, claro, falei a parte positiva, agora a gente vai falar dos pontos negativos que pra mim são muitos, assim. Eu acho que essa animação vai fazer sucesso principalmente pela curiosidade do pessoal, mas vai ser tipo Death Note aí, que não teve uma repercussão positiva porque não foi bem fiel à animação. A gente tem aí, claro, diversos pontos negativos. Um dos primeiros pontos negativos aí pra mim é a questão da China. Cara, tinha toda a história da máscara e tal, da questão da Amazona ter aquela máscara e quem quebrasse a máscara. Isso não tem nessa animação, tá? Se você já viu e você percebeu que isso aconteceu, que não tem isso. E ficou meio que sem noção o negócio, porque a Marin tem a máscara, a China não tem a máscara, e aí ela odeia o Seiya e tal, então se perdeu um pouco desse vínculo do Seiya com a China, que era a questão dele quebrar a máscara dela. Isso não acontece, apesar de aparecer boa parte ali da parte do santuário. Ela é muito parecida com o clássico do Cavaleiro do Zodíaco, apesar de algumas modificaçõezinhas. Outra coisa que eu achei engraçado também é que a Marinha não parecia tão maior do que o Seiya, e de repente, tipo, depois quando ela vai pro santuário ela ficou muito maior do que ele. Ficou meio esquisito isso, pelo menos essa é a percepção que eu tive. Talvez eu esteja enganado, mas você pode dizer isso, o que você achou? Porque tem uma cena que parece que ela tá gigante assim, tá? O Seiya com 2 soldados, e ela aparece lá no fundo, tá no plano de fundo. Teoricamente o Seiya, como tá mais pra frente da câmera, ele deveria parecer maior, mas não, ela parece muito maior do que todo mundo ali naquela cena. E também a gente tem que falar da animação, essa animação em 3D. Para mim a animação 3D não é uma animação muito boa, ela é uma animação, na verdade, na minha opinião, tosca. Ela lembra aí gráficos de PlayStation 3, lembra aí animação tipo Jimmy Neutron, que pra época era legal, animações da Barbie, coisa meio inexpressiva assim, dos olhos pintados dos personagens e tal. Isso eu não gostei, sinceramente não gostei da animação nesse sentido. Outra coisa também é que nessa animação a gente tem bem menos enrolação, né? Os episódios são mais fluidos assim.
Os personagens eles trocam mais golpes, mas os golpes eles não têm tanto impacto como era, não tem tanta dramaticidade nos golpes dos personagens. Isso, pra quem aí curte o clássico, não vai gostar disso, eu acredito. Mas a impressão que eu tenho é que essa animação é feita pra galerinha nova aí, claro, fazendo uma referência. Eu acho que eles tentaram, na verdade, agradar os dois públicos, mas não vai funcionar muito bem, né? Porque quem é aí do time Cavaleiro do Zodíaco raiz não vai gostar dessa questão aí de ter menos. O anime ele não tem nenhum tipo de violência como tinha no clássico. Clássico, que uma das coisas que me chamou muita atenção foi a luta do Seiya com o Cassius no clássico, que o Seiya tá lá perdendo a luta, ele tá sendo esmagado ali pelo Cassius, e de repente ele decepa a orelha do Cassius, a orelha fica lá com sangue e tal. Aquilo me impressionou bastante, foi uma das coisas que me fez ficar assim, caramba, que anime é esse, sabe? Eu quero ver mais pra ver o que vai acontecer. Isso não tem nessa versão, ele é bem mais light aí pra garotada mesmo, aí pra você que é mais jovem, talvez você goste, eu não sei. Eu não tenho muito contato aí com a galerinha mais nova, então eu não sei se o pessoal mais novo vai gostar realmente disso. Pra mim, que sou aí time Cavaleiro do Zodíaco clássico, o raiz, eu não gostei disso. Acho que hoje em dia essa coisa de não poder ter violência nenhuma, enfim, descaracteriza o que a gente acostumou já a ver, né? O que a gente tem como referência em relação ao anime Cavaleiro do Zodíaco. Outra coisa que eu não gostei também é que os personagens de Cavaleiro do Zodíaco, eles são como se fossem uma espécie de mutantes que eles descobrem do nada, em situações que eles estão em perigo, eles descobrem que eles têm um poder aí que lembra um pouquinho o Cavaleiro do Zodíaco Lost Canvas, que o tema, em determinado momento que ele está numa situação de risco, ele acaba usando o Cosmo. Mas a gente sabe que no Cavaleiro do Zodíaco clássico, os personagens eles tinham que treinar, eles eram ensinados para dominar o Cosmo. E isso não é a mesma coisa nessa animação. Essa animação eles têm uma espécie de um dom, uma coisa assim, que acaba até que no primeiro episódio ali a irmã do Seiya é levada porque ela tem esse tipo de dom para ser treinada lá pelo santuário. Então isso ficou bem americanizado, né? Porque o japonês tem muito isso de treinar, de trabalhar duro para vencer. Eles têm muito disso aí, vindo até mesmo da época da Segunda Guerra Mundial, que eles se deram super mal, eles tiveram que se reerguer. Então isso é uma filosofia meio que do japonês aí, de treinar para se superar, enquanto o americano tem muito disso do personagem ter os poderes do nada, né? De simplesmente, eu tenho dom, ou então eu sou rico e eu tenho muitas coisas tecnológicas e por isso eu sou um cara muito incrível. Outro ponto negativo também é que no Cavaleiros clássicos a gente tinha armadura, tinha aquela urna que eles carregavam nas costas, e nesse a gente tem ali a urna, mas que a urna vira uma miniaturazinha, tipo um medalhãozinho ali, uma coisa assim, portátil, convenientemente, para as pessoas não terem que carregar nas costas. Isso me lembra bastante também o Sensei Omega, que eles tinham uma espécie de um cristalzinho, uma coisa assim. Até esse Sensei Omega aí foi uma tentativa de conseguirem conquistar aí o público jovem, a nova geração. Eles até botaram algumas coisas de elementos, de uma coisa meio parecida assim com Naruto, para ver se pegava, mas eu acredito que não fez sucesso. Claro, tem coisas assim que quem não viu Cavaleiro do Zodíaco, talvez algumas cenas não façam sentido. Eu penso desse jeito, pelo menos. Outra coisa também que eu queria falar aqui, em relação à personalidade de cada um dos personagens, acho que a essência do Seiya ficou mantida ali, a personalidade dele, do Shiryu também, do Yoga, eu acho que deu uma pequena modificadinha ali, mas ficou legal também. A Athena, normal, né, também ficou bom. O Mitsumasa Kido, a coisa mais estranha foi que ele tem um bom relacionamento com o Seiya. Outro personagem também, o Tatsumi, ele passou aí de um cara que era espancador de criancinhas para um cara mais gente boa. Ele realmente protege a Saori, ele tem uma importância aí maior nessa animação.
inclusive salva o Seiya, Saori, enfim. Ele manda bem aí, tá um personagem mais legal nessa animação. E claro, nós temos que falar aí da Shun, que era o nosso Shun do clássico e virou a Shun agora. Afinal de contas, ficou bom essa adaptação ou não? A Shun ficou uma personagem legal, ela participa bem aí, ela faz algumas coisas importantes ali, mas não tem a mesma pegada do Shun, né? O Shun que é o Shun clássico que a gente conhece, que era aquele garoto sensível, aquele garoto que era forte, mas ele não queria lutar, e a gente não tem isso nessa personagem, apesar dela falar de que ela é mais focada, digamos, ali na parte da defesa, mas a gente não tem bem isso, esse dilema aí do Shun, que o Shun, ele tinha essa coisa de que a galera ficar meio que pensando, será que o Shun é menino ou menina, porque ele era um garoto bonito, digamos assim, mas com feições mais femininas, ele era um personagem meio que andrógeno, e aí parece aí uma espécie de um preconceito com essa adaptação para os americanos, que resolveram botar ele como se fosse uma mulher de uma vez, para ninguém ficar cogitando, tipo, será que ele é menino, será que ele é menina, será que ele gosta de garotos, será que ele gosta de garotas, para não criar esse tipo de polêmica. Então eu achei que isso ficou bem ruim, porque o legal do personagem do Shun era justamente isso, dele ser um cara mais sensível, diferente dos outros personagens ali, ele ter uma feição, uma aparência mais andrógena, e ele focar mais na questão da defesa, dele não querer machucar as pessoas, e essa pureza que tem o Shun, apesar de que a Shun ficou legal, tal, como eu falei, ela tem uma boa participação, mas eu acho que foi desnecessária essa mudança de gênero. Poderiam muito bem fazer como fizeram aí no Saint Seiya Omega, que criaram um personagem feminino para representar aí, ou então fazer como no Saint Seiya Show, Seiya Show, uma coisa assim, que eram personagens femininas que eram a guarda pessoal, digamos ali, fizeram uma espécie de um spin-off, uma coisa à parte, em que existiam amazonas e cavaleiras do Zodíaco que protegiam Athena, ao invés de transformar um personagem já clássico e consolidado para todo mundo que já conhecia como um personagem masculino, transformar aí numa mulher. Simplesmente ficou estranho para mim. Parece mesmo uma coisa de aquela coisa de adaptação que fazem coisas bizarras, como fizeram, acho que foi com Sailor Moon, né, que tinha duas meninas que eram namoradas e elas fingiram, na tradução português ficou aí como se elas fossem só irmãs. Aí isso eu acho que foi desnecessário aí. O Shun, o personagem do Shun do clássico, pra mim é melhor do que o personagem que fizeram agora nessa adaptação. Acho que não perdeu bastante dessas características do personagem antigo, independente de gênero, não. Apesar de que tenha ficado legal, a Shun, pra mim, perdeu essa essência do Shun. Então, dos personagens ali, eu acho que a Shun, claro, foi que manteve menos a essência dos personagens antigos. Demais personagens estão ok, assim, não tem, em relação à versão antiga, os personagens que estão aqui, eles não fazem muita diferença, faz mais uma ponta, como o Mu, o próprio Doku. Eles não aparecem tanto assim, mas eles mantêm a mesma essência também. Acho que isso ficou legal. Tem uma parte que me desagradou muito, que foi a parte do tampão do bueiro, que ganha um grande destaque na animação. É tipo um alívio cômico, mas achei totalmente desnecessário. Aquilo foi um momento assim que eu fiquei com vontade de parar de assistir a animação, porque achei ridículo, achei que não tinha nada a ver. Em relação à Batalha, Guerra Galáctica, enfim, ela ficou muito diferente da animação antiga. Parece uma briga de pátio ali que fizeram com o pessoal totalmente estranho, assim, não era um evento incrível que era transmitido na televisão como o antigo. Então isso eu achei que ficou estranho, não ficou bom essa parte também. Houve aí uma certa adaptação em relação ao arco dos Cavaleiros Negros. Aqui reutilizo alguns personagens aí para fazer eles como Cavaleiros Negros. Enfim, eu não vou falar tanto assim desses personagens aí, mas o personagem, digamos ele que é o antagonista, que é o amigo do Mitsumasa Kido, ele
Ele é um personagem que não é um vilão assim tão incrível. Ele tem as suas motivações e tal, mas sinceramente eu acho que não tinha necessidade de ter criado esse personagem, de botar armamento militar contra os cavaleiros, que tem uma luta nessa coisa assim, cavaleiros versus o exército. Isso não gostei também. Apesar de que no começo eu achei legal ali o Ioria destruindo o helicóptero. O Ikki continua um personagem badass de sempre, ele manteve a sua essência, isso ficou legal também nessa animação. E claro, aí essa animação nova não tem aquela essência, não transmite tanta emoção como a série antiga, não transmite tanto aquele poder da amizade, aquela coisa emocionante que tinha. E ela não é uma série, não é uma animação tão dramática como foi aquela antiga clássica do Cavaleiro do Zodíaco. E assim, eu penso que se eu fosse criança na atualidade aqui, provavelmente eu iria gostar da animação, desde que eu não tivesse visto a animação ali dos anos 80, aquela animação clássica de 1986. Talvez eu gostasse dessa animação aqui, mas não seria uma coisa épica como é Cavaleiro do Zodíaco clássico para muita gente. Não, eu acredito que não seria uma coisa que iria marcar a vida das pessoas, de quem está assistindo Cavaleiro do Zodíaco agora, dessa geração nova. E tem uma cena aí que eu achei bastante estranha, parece uma cena aí de gente boa, uma cena de Ex-Vidros, que foi ali por volta de 18 minutos e 25 segundos, em que o Seiya e a Saori entram no helicóptero e a Saori fala que caiu alguma coisa no chão, o Seiya não entende o que, ela se abaixa, o Seiya olha meio que assustado assim, e aí depois já corta e aparece a Saori no cockpit do helicóptero com uma cara de que quem fez alguma coisa muito errada, assim. Então eu achei essa cena meio estranha, eu vi várias vezes e não entendi o sentido, não vi o que caiu no chão, eu não entendi. Então o que você achou aí dessa cena? Pra você, foi uma cena de Ex-Vidros ou não? Ou é minha mente que é poluída? É isso aí então, pessoal, a minha impressão sobre Cavaleiro do Zodíaco do Netflix é essa. Acho que quem conseguir esquecer o Cavaleiro do Zodíaco clássico pode ser que goste dessa animação. Eu conheço alguns amigos meus aí que gostaram da animação, acharam a animação um pouco tosca como ela foi feita, mas gostaram da história em si, mesmo tendo assistido o Cavaleiro do Zodíaco clássico, mas porque ignoraram a existência desse Cavaleiro do Zodíaco clássico. Eu confesso aí que eu não consegui abstrair tanto assim. O primeiro episódio eu gostei, mas quando chegou na parte da China lá, da luta com o Seiya, ali eu já torci um pouco aí o nariz. Eu não gostei disso, não gostei do jeito que houve o desfecho daquilo lá. E também o fato de que não tem nada ali vinculado ainda ao santuário em si em relação à saga das 12 casas, mas talvez aí, quem sabe, com o sucesso dos curiosos assistindo essa série do Netflix, talvez tenha uma nova temporada que tenha aí a saga do santuário. Eu daria aí uma nota 6, mas também, como eu disse, eu sou suspeito porque eu tô aí no meio entre abstrair e imaginar aí que eu não assistia a série clássica, e tô entre tipo assistir e não gostei dessa série nova porque assisti a antiga também. Então eu tô meio que no meio aí eu daria uma nota 6, porque não me agradou muito, não achei tão bom assim, pecou bastante na minha opinião em relação à animação, eu não gostei mesmo da animação, acho que poderia ser melhor. E a história em si, essas modificaçõezinhas aí, essas coisinhas que pra mim eram pontos importantes que tornavam o Cavaleiro do Zodíaco mais interessante em relação à questão de emoção que tinha na série antiga. E é isso aí, se você assistiu o vídeo até aqui, se você me ouviu, obrigado por você ter me ouvido até esse momento. E claro, participa aí, comenta e diz o que você achou do anime, na verdade dessa animação em 3D aí. O que você achou de Cavaleiro do Zodíaco do Netflix?